presidente da Emília, Maria Cris, uma serva de Deus, pastora Adriana Monteiro, que mais uma vez está conosco, né? Esteve recente, mas que o Senhor venha usar uma vez mais. Canal de bênção, o Senhor, a não me entregar toda a vida ao Senhor, sentiu o seu coração. A palavra do Senhor já estava, né? Já ministrou na vida dela, o Senhor já sabia mesmo que ela vive, cada um de nós que viemos nessa noite precisava de um. Então, que o Senhor venha abençoar e usar poderosamente a sua vida nessa noite. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Quero expressar minha alegria. Eu estou muito feliz por fazer parte de um evento muito importante, né? Eu ficaria muito contente se eu tivesse um lugar para me ajudar a ouvir o culto todo, né? Já ficaria muito honrado. Mas o Senhor quis me dar esse privilégio. Eu fui convidada com tanto carinho. Vocês viram como foi aqui me transferir desse microfone, o amor, o carinho, né? Desde a pessoa do pastor, o convite. Eu quero externar aqui a minha alegria, pastor Fábio, sua família, toda esta igreja, parabenizá-los de todo o meu coração. Eu estimo que, além do sucesso que vocês vêm fazer, vocês vêm crescer espiritualmente de uma forma esplêndida, estrondosa, que haja em vocês um despertar de desejo tão grande por buscar o poder de Deus cada vez mais. E à medida que vocês forem buscando poder, dons espirituais comecem a se manifestar ainda mais no vosso meio. E que a coisa mais gostosa que tem, a coisa mais maravilhosa que existe, é a gente desfrutar de comunhão com o Espírito Santo e ter as manifestações dos dons espirituais. Uma igreja viva, maravilhosa, e eu vou sentir muito a presença de Deus aqui. E fui chamada de amiga, me tão honrada. Eu também tenho várias pessoas aqui que eu estimo muito, né? Eu sou do pastor Osiel, sua família, toda a igreja, né? Da Somos Um, o grupo de louvores, dança, meu Deus, lindo demais. Cada na expressão delas o compromisso, né? E fiquei muito feliz de revê-los. Pastora Daiane, eu não posso descrever, mas ela é uma amiga e para mim se fez uma amiga muito especial num momento muito difícil. Ela foi super discreta, entendendo tudo, não perguntando nada, me abraçou, me ajudou, o vento passou, e agora nós estamos aqui, celebrando Jesus. Eu te admiro, te respeito, te agradeço por todo esse carinho. Cléber, eu te amo, tá? Uma bênção de Deus. A minha princesinha, toda a congregação que aqui está, esse moço que vai ter uma paciência imensa comigo. Está me olhando assim como quem diz, eu sei, esse tom de voz. Queridos, vamos seguir o nosso tempo? Meu carinho é muito grande, eu vou ficar aqui andando em cima, não vou expressar o suficiente e vou levar o tempo da palavra. Mas eu quero que você abra comigo Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Apocalipse 5, desde o primeiro versículo até 6 versículos. Diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro, por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu
porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém. Meus irmãos, eu sei que nós estamos falando de um texto escatológico, eu não vou trazer escatologia, mas eu gostaria de falar brevemente, na minha simplicidade, dos Espíritos de Deus. Nós aprendemos que há um só Espírito, agora nós estamos vendo que há 7 Espíritos. E nós estamos cercando uma palavra com a expectativa de que ela venha de encontro à alegria da nossa celebração, que é o aniversário da igreja. Nós, enquanto igreja, queremos cada vez mais compreender a vontade de Deus, compreender os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus são profundos demais para a nossa mente, são mais altos do que a gente pode alcançar. Então, eu quero, com simplicidade, muito rapidamente, não quero tomar muito tempo, mas quero ser responsável com a palavra, transmitir aos irmãos com a inspiração de Deus, uma palavra que fala de Jesus, que é a nossa fonte, que é a nossa base, que é a nossa estrutura. Jesus é a nossa bandeira. Jesus é a porta, é o caminho, é a rocha. Jesus é o Salvador. Jesus é bússola. Então eu acredito que nós, em conformidade com a palavra, ansiamos em conhecer a Jesus. O Senhor Jesus nos revelou o Pai. E eu acredito que em seguida do pecado, em seguida de ter o pecado entrado no mundo, nós observamos que lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, se você observar a leitura já no comecinho, você vai ver que o Senhor colocou querubins lá para cercar a entrada. Não dava para entrar, porque aquele lugar é o lugar da visitação de Deus. Há quem especule, e eu respeito muito, e um dia gostaria de chegar no nível desse tipo de conceito, mas aprecio o pensamento de quem diz que o Jardim do Éden era como se fosse o tabernáculo. E lá dentro, onde o Senhor estava na virada do dia falando com Adão e Eva, era o santuário. Lá fora, onde Abel caiu morto e o seu sangue foi derramado, o átrio, o lugar do holocausto. Então eles têm uma mentalidade muito maravilhosa. E eu percebo que esse lugar é realmente santo. E foi preservado. Os anjos e os querubins ficaram guardando o lugar. A palavra também diz algo muito poderoso, que uma espada, ela volvia sozinha. Você pode imaginar? Não é nada como um filme de terror, é algo glorioso. Uma espada de fogo, pastor, ela andava e ela protegia o jardim. Ninguém podia entrar. E essa era a ordem de fato dada por Deus por causa do pecado. Então o pecado entrou no mundo por meio de Adão e agora ele foi expulso do jardim. Não tinha mais acesso. E esse acesso é um tipo do acesso ao santuário, um tipo de acesso a Deus, um tipo de acesso ao Santíssimo. Ele agora só podia ficar no átrio lá fora, e como Abel, como Abraão, como Noé, como tantos outros patriarcas, levantando altares de pedra, sacrifícios de animais. E o escritor aos Hebreus vai dizer que isso era apenas como se fosse uma lembrança e uma cobertura sobre o pecado. Ou
mensagem para o seu coração. E eles agora tinham apenas a expressão de um arrependimento, um lamento, levantavam um holocausto, pedindo misericórdia, levantavam um holocausto, mostrando a sua contrição, a sua culpa, a sua dificuldade em levantar os olhos com a mesma alegria, porque eles agora estavam expulsos da presença, expulsos do jardim. Mas aquela espada, guarde isso, lá em Lucas, no capítulo 2, nos primeiros versículos, se não me engano, já o versículo 8, o Simeão vem receber, aleluia, Jesus no templo, e ele fala algo sobre aquela espada. Deixa eu fazer um caminho com você. Simeão, ele está diante de um bebê para apresentar. Aqui nessa igreja apresenta-se criança. Nasceu criança, a criança é apresentada. E Simeão estava dirigindo aquele culto. E ele foi receber aquele casal. Aquele casal era José e Maria. E aquela criança era o nosso Jesus. Esse no capítulo de número 5 de Apocalipse. No colo de Maria, lá estava o menino. Quando Simeão recebe aquela criança, ele se emociona e fala: agora eu posso morrer, eu posso descansar, eu estou em austeridade, mas não queria fechar os meus olhos enquanto não visse esse dia, e Deus permitiu eu viver para ver o dia, aleluia, a glória que nós vamos arrancar na prática dos sacrifícios de animais, porque ele recebe uma revelação que aquele bebê nada mais é do que o próprio Cordeiro de Deus, aleluia, enviado da terra. Glórias a Deus. Ele se emociona, muita gente não entende. Tem culto que você se emociona, tem culto que você dá glória, tem culto que você fala em língua, tem culto que você dá uns braços e você entende que Deus está falando. Mas existem cultos que às vezes você está mais calado, mas enquanto você está absorvendo a mensagem, a tua alma está emitindo mensagens a Deus, e essas mensagens vão correspondendo com o pouco que você busca das Escrituras, e o pouco que você vive, e as situações que você enfrenta, e a palavra através do Espírito Santo vai abraçando tudo, e trazendo ao seu coração muita resposta, e muitas vezes as nossas reações não são compreensíveis. Alguém pode olhar para o teu jeito de cultuar e não entender muito bem, mas uma coisa eu sei: existindo uma comunhão, você vai ter certeza de que você está em conexão direta com o céu. Quantos aqui esta noite estão conectados com o céu, já sentiram a sua presença, já puderam entender que Ele está aqui, e há algo especial nesse culto. Nesse culto, o Senhor escolheu um lugar que você se assentaria. Ele escolheu exatamente o momento que você ia entrar, e Ele sabia qual seria a crise que você estaria vivendo. O teu culto está discorrendo e a mente tenta ficar firme aqui, mas a mente corre para a crise, a mente busca rapidamente uma solução. Vamos divagando muitas vezes, dependendo da guerra, mas eu quero dizer: deixa a guerra lá fora, Deus está aqui, aleluia, Ele é quem peleja por você. Não olhe para a guerra, não pense na guerra, não se preocupe com os inimigos nesse combate. Deus já levantou uma bandeira, aleluia, Ele já levantou uma bandeira de vitória, e você não sai daqui sem o respaldo dessa palavra. Aleluia! Glória! Simeão olha aquela criança e entende, pela revelação do Espírito, a criança não fala nada. Maria e José, não tem um versículo, Maria e José diz assim: não tem. Está sabendo o que você está apresentando? Ou mandou uma mensagem antes, avisa que hoje tem celebridade para apresentar. Não falaram nada, apresentaram porque essa era a prática correta. Mas Simeão, recebendo nos braços o que sente, o
mesmo que Isabel sentiu quando Jesus tinha nem nascido. Estava no ventre de Maria, você se lembra? E de repente Maria vai visitar. Maria está nos primeiros meses, Isabel já está no sexto. Quando Maria cumprimenta Isabel, sua prima, com paz do Senhor, o menino salta no seu ventre, só dá um som da voz, passar no ouvido de Maria, a voz de quem? De Maria. Maria saúda Isabel, a voz de Maria passa nos ouvidos de Isabel, e ela diz: a tua voz entrou no meu ouvido, o menino saltou no meu ventre, e ela foi cheia do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito da mensagem testificou a Simeão que aquela criança era o Salvador. Sua alma se alegrou tanto e ele foi tomado em profecia. No instante que ele foi tomado em profecia, ele fala algo que nenhuma mãe gostaria de ouvir. Ele fala do Salvador, ele fala que aquele é o Cristo, mas ele diz algo: uma espada o transpassará. Você já imaginou? A mãe leva a criança para ser apresentada e escuta o sacerdote, o pastor da igreja dizendo: essa criança vai ser atravessada por uma espada. A palavra que linka essa expressão desse pastor é o momento em que o próprio Cristo, ele vai fazer um caminho até aquele jardim. Quem estava comigo no começo da mensagem, diga amém. Quando a espada que volve em torno do jardim está ali guardando o jardim, quem atrevesse a atravessar era transpassado. Ninguém podia enfrentar. Eu não enfrentaria, você não enfrentaria, ninguém aqui se atreveria. Um desejo de entrar nós teríamos, mas coragem de enfrentar a espada e fogo não. Mas aquele que fez e é o vivo e eterno caminho entrou, aleluia, no santo lugar, e esta espada o transpassou. Quando irmã Adriana, na cruz do Calvário, ele foi transpassado, e quando transpassado foi, levou cativo o cativeiro, arrancou de nós a nódoa do pecado, e nós agora somos substituídos do lugar de réu para o lugar de justo, e ele, no lugar de justo que era, foi para o lugar de réu, condenado, foi crucificado, morreu, ressuscitou, aleluia, venceu a morte. Ele venceu a morte, e tendo subido ao céu, ele percebe antes de subir na ceia, no cenáculo, que os discípulos estão tristes, e é como se os discípulos estivessem pensando: nós estávamos tão felizes convivendo com Jesus, uma realidade, uma rotina boa, é tão divertido, é tão empolgante, é tão maravilhoso, inusitado. Amanhecer, acordar, o que temos hoje? Temos Jesus. O que vai ser hoje? Jesus pregando. E para onde vamos ter com Jesus? E o que será? Jesus vai ressuscitar morto, vai levantar paralítico, vai curar o cego, vai abrir a voz do mundo. Irmãos, já pensou uma agenda dessa todo dia? Essa é a agenda que eles tinham toda manhã, todos os dias, mas de repente eles olham para aquele cenário, naquela mesa de Páscoa, de ceia, e ninguém tem coragem de sorrir. Ninguém tem coragem de celebrar, porque eles estão entendendo que Jesus está se despedindo. Então Jesus fala o célebre texto de João 14: não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas, olha, eu vou preparar lugar. E eu desde menina queria entender por que Deus fala que tem morada e vai preparar lugar. Não parece um paradoxo? É porque no original ele está falando morada, já tem, mas eu vou fazer um caminho, eu vou preparar o acesso a você. Então ele está dizendo: existe um lugar para vocês, e nesse lugar eu vou transferir a mesma mensagem para aquele que ama a vinda de Jesus, para aquele que aprecia a mensagem em cristocêntrica, como esta igreja, como as outras convidadas que é cristão, que eu já nem conheço. Nós amamos a palavra e temos certeza que esse
preocupem, não se abatam, não baixem a cabeça, levante o seu rosto, porque eu vos fiz mais que vencedores. Existe um lugar, existe um trono, aleluia, esse trono está sentado em justiça, esse trono está sentado aqui, irmãos, essa tribuna está sentada sobre esse acrílico aqui, está sentada nessa zapata de acrílico, mas a minha Bíblia diz que o trono de Deus está assentado em justiça. Então não fiquem preocupados nesta noite. Teu Deus é justo, teu Deus é fiel. Então ele diz: olha, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aleluia! Haja fé no vosso coração. E ele se despede dos discípulos. E nós chegamos em Apocalipse. Ele se despede dos discípulos e sobe. Quando ele sobe, queridos, eu quero orar com vocês logo em seguida, mas eu quero que você tenha a sua atenção. Ele sobe no lugar onde existe, onde o céu, muitas vezes a Bíblia nos revela que o céu por vezes em visão se descortinou e mostrou o que lá em cima existe, um tabernáculo. Quantas vezes nós olhamos o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, e nós vemos tantas são as divisões, os utensílios, aquilo é apenas uma cópia, uma maquete do que tem no céu. O céu muitas vezes se descortinou e o verdadeiro tabernáculo está lá. Agora entra nada mais, nada menos do que o sumo sacerdote, Jesus, e ele entra em uma simbologia mais fácil para compreendermos. Ele leva o seu sangue, lá está o sangue de Abel, o sangue de um sacrifício, um primeiro testamento, mas ele leva o seu sangue, agora ele troca, ele tira o sangue de Abel e ele coloca o seu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário, e ele diz um novo testamento agora. Ele fala aos discípulos: o novo testamento eu vos dou no meu sangue. Ele tira o sacrifício, que em Hebreus vai dizer que é sangue de animal, e ele tira a simbologia do sangue de Abel, que é o sangue de um mortal, para colocar o sangue de um ressurreto Salvador. Um novo testamento, um sangue poderoso, sangue de quem lavou as nossas culpas, não sendo culpado. Sangue de quem remiu as nossas vidas, sem nós nunca ter a condição de retribuir. O nosso culto não retribui. Todos os aleluias que foram ditos aqui não são capazes de retribuir o teu nome escrito no livro da vida. Mas, irmã Adriane, interessante, eu aprecio, eu respeito essa palavra, inclusive ela é uma palavra poderosa, mas o que ela vem se relacionar conosco na data de hoje. Eu gostaria de dizer que esse Espírito de Deus, que revelou a Jesus, Jesus que revelou o Pai, esse decreto que Deus criou, que Jesus executou e que o Espírito Santo publicou, ele se manifestou no nosso meio e nos fez um corpo. Agora nós não somos apreciadores do sacrifício da cruz, nós somos um corpo com Cristo, nós somos um corpo com Ele, nós não somos um povo que Ele conheceu e agora Ele lá no céu diz: muito prazer, foi um prazer conhecê-los, e fecha a cortina e a gente fica com memórias de Cristo. Ele não é uma memória. Quando João vê esta visão, no capítulo 4 ele vê que o Espírito de Deus está com Deus, está em Deus. Mas no capítulo 5 ele vê os 7
Espírito de Deus, os seus 7 espíritos, espírito de sabedoria, e esse Espírito desceu sobre a igreja. E o que tem a ver com essa data? Exatamente o que o Senhor nos faz saber, nos faz relembrar dessa data, é que a gente não ocupa um espaço de alvenaria, nós somos um organismo vivo, uma igreja viva, assumimos um lugar aqui dentro, em cadeiras, em poltronas, em microfone, mas também nos lugares celestiais como sacerdotes de Deus. Nós andamos, aleluia, debaixo da autoridade de alguém que nos comprou, nos remiu e desceu sobre a terra o seu Espírito. 7 Espíritos de Deus estão sobre a nossa vida, então eu posso andar com entendimento, com sabedoria, com integridade diante de Deus. Eu posso ter uma vida abundante no Senhor, repousando sobre mim um espírito de sabedoria. Receba essa palavra, um espírito de entendimento, espírito do conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento, do temor do Senhor. Nós podemos e temos esse privilégio. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos qualquer um. Eu não sei se alguém tentou te intimidar, de repente, por esses dias. Alguém tentou te humilhar. Alguém te constrangeu. Alguém te feriu. Alguém mexeu até com sua estima, com suas convicções, com a sua índole. O coração está aqui doendo, mas eu quero te dizer, isso é porque você está olhando para o instrumento que te feriu. Mas se você olhar para esta palavra, você vai ver que ela está dizendo que você está acima dessas situaçõezinhas tão pequenas, e o Senhor está dizendo: olha as vestes com que eu te vesti. Olha, eu gostaria que você meditasse um instante em que é que você está vestido. Você não está vestido de jeans, você não está vestido como está se portando para os meus olhos. No mundo espiritual você é vestido e revestido de poder. No mundo espiritual, o Espírito de Deus está sobre a tua vida, porque Jesus abriu o caminho. Ele foi transpassado com aquela espada. Ele abriu o caminho, o véu rasgou, e agora você não precisa olhar pela fresta, você não precisa falar para alguém, levar, faz favor, leva lá, por favor, fale. Não, você fecha os seus olhos e ele já sabe até o que você vai falar. Você clama e ele já te responde. Por quê, Marilane? Porque quando Jesus te remiu e tomou o seu lugar, ele enviou o seu Espírito. E esse Espírito, como eu disse, ele não está pairando, nem repousando, ele veio habitar. Quantos aqui são templo e morada no Espírito Santo? Porque se você é templo e morada no Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em você, você pode sair dessas 4 paredes e fazer diferença lá fora. Você pode sair das 4 paredes e representar o reino de Deus dentro da tua casa, onde quer que você vai. Aleluia! E como eu posso fazer isso, irmã Adriane? Tenho toda a convicção que se o Espírito de Deus, que foi enviado à terra como lemos, habita em nós, é a mesma coisa que você precisar ir ao comércio comprar algo e ter conhecimento que chegou uma quantia na sua conta suficiente. Então você vai passar seu cartão com confiança. E eu pergunto, tem saldo suficiente no Calvário para você levantar a cabeça? O Calvário te deu um saldo suficiente para você reconhecer a autoridade que tem Jesus, o seu sangue, o seu nome e esse acesso que agora temos a Deus por intermédio do seu Espírito. Não precisamos andar de cabeça baixa. Deus não está nos levantando para andar arrogante, mas confiante. Aleluia! Como foi que esse grupo de dança falou? Constante.
persevera. Amanhã, Deus permitindo, Senhor, você vai voltar nessa casa, Deus vai falar com muito mais clareza. Mas nessa noite Ele está dizendo: o meu Espírito já habita em você. E se o meu Espírito habita em você, você pode fazer uso de toda a autoridade que Ele tem. Então eu gostaria de te convidar para estar de pé, por favor. Fique de pé. Eu não posso convencer você, mas o poder da palavra pode. Nós somos tricotômicos. Então eu sou o Espírito, você é o Espírito, você possui uma alma. Olhe para mim. Olhe para mim, por favor. Quem me ouve, diga amém. Você é um Espírito, você possui uma alma e você mora dentro desse corpo aqui. O teu Espírito não é tocado por emoções. Quem é tocado pela emoção é a tua alma. Então, quando você vê uma canção, você se arrepia. Então, quando alguém fala uma palavra de amor, você sente. Então, quando alguém serve, você abraça aquela palavra. Mas existem mensagens, e a palavra de Deus é essa mensagem, que ela penetra o teu espírito. Essa palavra penetra o espírito. Você sabe por que tem pregação no culto? É porque todo culto vai mexer com a nossa alma, com os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos juntos, num único movimento, vai levantar louvores a Deus. Mas a nossa alma, ela é aquecida, mas o espírito precisa ser atingido. E esse só é atingido pela palavra. Essa palavra atinge o teu espírito. E ela faz efeito. Essa palavra está dizendo que em você habita. Você sabe que eu gostaria de ser mais clara pela profundidade do que eu recebo. Eu não consigo ser tão clara mais do que isso. Mas é como ele dissesse: olha, dentro de você não está morando um personagem. Dentro de você eu coloquei o meu espírito. Se Deus tirar o meu espírito daqui, meu corpo já cai. Mas o Deus de toda glória, aleluia, onipresente, onipotente, onisciente, os 7 Espíritos de Deus desceu à terra. Não podia descer, mas desceu. Por quê? Porque Jesus abriu o caminho. Desceu por quê? Desceu por você. Está em você, habita em você. E se esse Espírito habita em você, nada te é impossível. Nós não vamos fazer imaginações mirabolantes, nós não vamos ser ilusórios, nós vamos ser aqueles que creem no que já está revelado. É revelado a nós esta palavra. O Espírito de Deus habita em nós, e nele tem 7 Espíritos, e esse Espírito poderoso está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está em você. Então você pode erguer a tua mão, você pode repreender Satanás, você pode expulsar demônios, você pode falar novas línguas, você pode ter visões espirituais, você pode evangelizar, você pode pregar, você pode cantar, você pode dançar, você pode perdoar, você pode receber perdão, você pode ser curado, você pode repreender enfermidades. Deus está em você. Eu quero te convidar a orar comigo agora. E antes que eu ore, eu gostaria que você que está aqui e que deseja entregar o seu coração para Jesus, confessá-lo como teu único e suficiente Salvador, recebê-lo como teu Senhor,
ser. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Diga para Deus: Senhor, a minha vida até agora, Senhor, eu administrei, mas a partir de agora a administração será toda sua. Eu quero ter o Espírito no comando, eu quero ter o Espírito sobre mim, eu quero o Espírito de sabedoria, Espírito de graça, eu quero conhecimento, eu quero a